Eu vou só fazer um registro aqui, histórico. Sim. Porque essa pergunta, ela leva a uma resposta que parte o Ed fez e a outra parte eu quero fazer uma resposta meio que em forma de homenagem também. Acho que não só eu, mas uma geração inteira é influenciada pelo que o Racionais fez, né? Eu queria aprofundar um pouco essa resposta. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em Malcolm X foi quando eu escutei aquela música do disco Escolha, Voz Ativa. Voz Ativa ali. Precisamos de um líder de crédito popular como Malcolm X. Em outros tempos foi na América. Foi que esse cara. Isso me fez parar e refletir. Como um conjunto de outras informações que estavam contidas dentro daquela música Voz Ativa, em cada frase uma coisa que me instigava a procurar o conhecimento e poder compreender, porque a identificação com o rap era tamanha que eu queria inclusive entender por que eu gostava tanto daquela porra, entendeu? Porque eu não fui criado para ouvir aquilo, né? Então, eu fui querer buscar e isso fez com que mudasse a minha vida. Então eu diria o seguinte, tem uma coisa que eu considero assim, observando o rap que eu conheci antes de existir o rap, como a gente conhece hoje. Eu vi o rap, antes de existir o rap, a música negra, o rap nascer e o rap chegar até os dias atuais. Sim. Né, eu até brinco sempre com isso aqui. O diabo ele não é esperto porque ele é diabo. O diabo ele é danado porque ele é velho. Então por isso ele é muito sábio. Então ser velho tem suas vantagens. Então pode dizer uma coisa que sem medo de errar. Eu um dia disse isso para um rapper amigo meu que eu tava produzindo. Eu não vou falar o nome agora, que nós esquecemos ele naquela lista, depois eu falo. Olha, ó. O Brau, ele é como se fosse o Pelé do rap. Você pode ter, por exemplo, o Neymar, você pode ter 1000 Messi, você vai ter 50 Cristiano Ronaldo, você vai ter 2 ou 3 Maradona, mas nunca vai ter um Pelé. Pelo que representou no momento que ele fez naquela conjuntura, naquela quadra histórica. Então eu digo o seguinte, uma coisa é você pegar o Tupac rimando em inglês, outra coisa é você pegar o Big rimando em inglês. Outra coisa diferente é um cara pegar uma música que tem a divisão que o rap tem, com a língua portuguesa, com palavras muito extensas, cheia de preposições conectando as frases, o verbo conjugado no tempo a cada coisa que você quer dizer e transformar tudo isso com técnica, métrica, com timbre, com interpretação, com tom, que é tudo que a gente nem sabia o que era, não sei nem se ele sabia, mas fazer de forma instintiva, o nome disso é gênio. Exatamente. Você percebe? Então, o resto, amigo, foi tudo consequência disso. Porque quando surge o Racionais, se estabelece um padrão no Brasil do que era rap. Sim. Quando vem o disco que era o Raio-X do Brasil, ali se estabelece um padrão. Então ali começa a ter uma divisão do que se produzia no Rio de Janeiro, que era chamado de Rap Brasil no primeiro disco lá do Marlboro que chegou pra nós, mas era o que era rap também, o Miami Bass, ou não é sampler e MC, DJ, bateria eletrônica MC, porque os caras pegou uma linha, nós aqui pegamos outra, tudo era rap. Só que o Racionais fez o rap brasileiro ter um jeito, que era o jeito do Racionais, o que não fosse parecido era outra coisa. Então isso não é pouca coisa. Racionais é um marco temporal para o rap, é um marco temporal para a música brasileira como um todo, no seu conjunto agora eu quero registrar. Sim. Por quê? Se você teve a MPB de protesto, que durante a década de 70, 80, final dos anos 80, ainda foi um ponto de resistência e inflexão, você teve depois o rock nacional, que se representou essa coisa. E aí você tem, né, o Legião, o Engenheiro, toda uma geração, mas eram todos movimentos de classe média alta, de uma galera intelectualizada. O primeiro som que tomou conta do Brasil, tomou a bandeira da música de protesto nas mãos e representou a geração
dos anos 90 e que eclodiu do povo, da base, lá do gueto, e que deu voz das entranhas da periferia pro mundo, essa coisa é o Racionais é inconteste. Sim. E eles alcançaram um negócio que era o nível dos outros artistas todos do Brasil que, meu, cara ouvia Chitãozinho e Chororó, mas sabia que eram Racionais. Sim, sim. Podia não gostar. Os roqueiros, todo mundo. Então, assim, eu penso isso. E depois do Racionais, o que foi o grande marco da música brasileira no pós-Racionais? Pra mim, já numa escala menor, vem o Rapa. Certo. Pra mim é outro marco temporal. E aí, vão me matar pelo que eu vou dizer, mas tô falando musicalmente. O que veio depois do Rapa, tô falando que chegou ao mainstream. Tô falando das coisas boas que estão sendo produzidas, tá, gente? Não confunda as coisas. Foi Jorge Mateus que criou um estilo sertanejo que emplacou. Depois do Jorge Mateus, o que aconteceu de novo no mainstream? Aí você vai ter as nossas derivações, que são o funk, que hoje São Paulo, que era o lugar de maior visibilidade de produção de rap, produz funk, e o Rio de Janeiro, que era o lugar onde se produzia funk, produz muito rap. Que é esse rap novo, né? Sim, sim. Só que isso aqui é restrito à juventude. O mainstream hoje é o sertanejo. Falava com o Rafael lá fora. Se há 10 anos atrás eu dissesse que a classe média das cidades metropolitanas, dessas megalópolis como São Paulo, ia abandonar as festas de música eletrônica para colar no sertanejo universitário, você ia acreditar? Eu disse não. Foi, pois é, mas esses são os fenômenos musicais que vão moldando geração após geração. Então acho que o Racionais ele é o último grande fenômeno que trouxe algo novo. Porque tanto o Rapa, ele é uma incorporação de estilos, o Jorge Mateus é uma incorporação de estilos ao sertanejo, que ele incorporou rock, reggae, um monte de coisa na música sertaneja, só manteve o dueto como característica original. Porém, o que era original e o que era de fato inovador foi o Racionais. Então, nesse caso, a gente soma ao Brau que eu falei, o Ed Rock, eu dispensa comentários. Tanto que quem conhece a história sabe que primeiro o destaque do Racionais foi o Ed Rock, com tempos difíceis. O Brau foi depois que aconteceu. E o KLJ riscando ali. Acho que o Eric J e o RM viraram DJ depois de ver aquilo ali, não foi? Sim, com certeza. Né? Com então, certeza. Só que eu já fazia, tá aqui. Eu sabia Eu que você já ia falar fazia. isso.